Você já ouviu falar de um julgamento tão absurdo, tão inacreditável, que o réu estava morto há meses? E o pior, foi retirado do túmulo, vestido com trajes papais e levado até o tribunal. Parece roteiro de filme de terror, mas aconteceu de verdade, no coração da Igreja Católica, no século IX. Hoje, você vai conhecer a história de Formoso I, o Papa que foi julgado e condenado depois de morto em um dos episódios mais grotescos e misteriosos da história da Igreja, o chamado Sínodo do Cadáver. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal Que História é Essa? E ativa o sininho, porque aqui a gente desenterra histórias que nem a escola teve coragem de contar. A Europa do século IX era um campo minado político. O Império Carolíngio havia se fragmentado e o trono do Sacro Império Romano Germânico estava sendo disputado por diversas famílias. No meio disso tudo, o papado virou uma moeda política. Os papas eram manipulados, trocados, ameaçados e às vezes mortos. Formoso I, eleito Papa em 891, entrou nesse jogo. Ele havia sido bispo de Porto e envolveu-se em disputas entre as famílias nobres da época, especialmente entre os partidários de Lamperto de Spoleto e os apoiadores de Arnulfo da Caríntia. Quando Formoso coroou Arnulfo como imperador, ele comprou briga com os espoletanos. E quando morreu em 896, a vingança ainda estava por vir. A morte de Formoso deveria ter encerrado a disputa, mas um novo papa foi eleito, Estevão VI, ou VII, dependendo da contagem. Influenciado pelos espoletanos, Estevão queria vingança política. A solução foi inacreditável: desenterrar o corpo de Formoso, que já estava há meses em decomposição, vesti-lo com trajes papais e colocá-lo sentado em um trono dentro da Basílica de São João de Latrão. O evento ficou conhecido como Sínodo Cadavérico, Synodus Horrenda. Durante o julgamento, um diácono foi nomeado advogado do cadáver e deveria responder por ele. Estevão VI o acusou de ter exercido o papado de forma ilegítima, ter abandonado a diocese de Porto ilegalmente e de ter violado regras canônicas da Igreja. O resultado? Formoso foi considerado culpado. As penas foram igualmente grotescas. Seus atos papais foram anulados, seus trajes foram rasgados, os dedos com que abençoava foram cortados e o corpo foi jogado no rio Tibre. Sim, o corpo de um papa já morto, julgado e condenado, foi atirado como lixo nas águas de Roma. Mas a história não termina aí. O Sínodo Cadavérico gerou revolta até mesmo entre os que odiavam Formoso. O povo ficou horrorizado. E logo Estevão VI foi deposto, preso e acabou morrendo estrangulado na prisão. Alguns anos depois, o novo Papa João IX anulou o julgamento de Formoso e declarou o sínodo ilegal. Os restos mortais de Formoso, encontrados por monges, foram sepultados novamente com honras e suas decisões papais foram restauradas. O episódio virou um símbolo do nível de corrupção, fanatismo e manipulação política dentro da Igreja da época. O Sínodo do Cadáver é mais do que uma história bizarra. Ele mostra como a sede de poder pode ultrapassar até os limites da vida e da morte. É um lembrete de que, quando a política e a religião se misturam de forma tóxica, o resultado pode ser tão grotesco quanto simbólico. E você, já imaginou ver um julgamento com um réu morto, vestido como papa, sendo acusado por outro homem que se diz representante de Deus? Pois é, no século IX, o impossível aconteceu. Se essa história te surpreendeu, imagina o que mais a história ainda guarda nas entrelinhas. Deixa o like, comenta o que achou e se inscreve no canal Que História é Essa? Aqui você sempre descobre o que ninguém teve coragem de te contar. E lembra, nem a morte impede certas tretas.